Santo, ele vai dizer para a sua igreja. O profeta, ele abre esse clamor. Eu queria que vocês lessem comigo, por favor, o versículo 4. Olha o que é que diz o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que o migrador comeu, aliás, deixou o gafanhoto devorador, ele comeu. O que o devorador deixou, o migrador comeu. Então, amado, vem o juízo sobre o povo de Deus. Um exército se levanta para destruir, amado, para castigar o povo de Deus. E é nesse momento que Deus, ele chama a igreja, chama o seu povo para prestar atenção no que ele quer falar com o povo. E o primeiro grupo que ele chama a atenção, você pode ver comigo no versículo 2. Observa comigo, se você puder riscar e anotar. Ô irmã, glória a Deus, ungida. Quero falar de 4 grupos de pessoas, mas o primeiro grupo de pessoas está no versículo 2. E ele diz o seguinte para esse grupo: ouvi isto, vós velhos. Em alguma tradução aí vai dizer: ouvi isto, vós anciões. Então, o primeiro grupo que ele chama a atenção são as pessoas mais maduras, as pessoas que têm mais experiência, as pessoas que já viveram mais tempo. E o que é que ele diz? Vocês viram algo semelhante a isso? Por acaso vocês conseguiram ver algo como isso está acontecendo? E eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui no Buqueirão, com aquela enchente. O Senhor estava na sua casa e desceu uma árvore na enchente e ele se desesperou. Ele nunca tinha visto uma árvore descer numa enchente. Não era um pezinho de pau, era uma árvore. Então ele disse para aquele povo: presta atenção. Deus, ele está chamando a atenção daqueles veteranos. Olha, vocês já viram algo semelhante a isso? E eu quero que vocês contem isso para os seus filhos. E que você perpetue a outra geração, e a outra geração, e a outra geração. Então Deus, ele começa a trabalhar com as pessoas de mais idade, perguntando e dizendo para elas: vocês viram algo semelhante a isso acontecer? Aqui tem pessoas de idade que já viram coisas que eu não vi. Tem mais experiência do que eu. Conhece mais da vida do que eu. Então, para esse grupo de pessoas, meu amado, fica atento, preste atenção. Essa tragédia que ele anuncia, ele fala do migrador, do cortador, do devorador e do destruidor. Ele está dizendo que veio um mal e não sobrou nada. Por favor, você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 2, mesmo texto, capítulo 2. Olha o que é esse mal que ele fez diante da terra. Capítulo 2, versículo 3, leia comigo. Olha o que é que ele diz: à frente dele vai um fogo devorador, atrás a chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, e atrás um deserto assolado, nada escapou. Juízo de Deus. E as pessoas, elas não estão atentas a isso. O
os desastres têm acontecido e as pessoas dizem, isso foi porque teve que acontecer. O juízo de Deus. Segundo grupo de pessoas, olha comigo, o versículo 5. Ele diz assim, ébrios. O que é que ele diz para os ébrios? Despertai e chorai. Uivai. Em algumas traduções, ébrios está falando que é um bêbado. Mas o ébrio, o que é que ele está pedindo para o ébrio fazer? Ele diz para o ébrio o quê? Despertar. Para ele acordar. Porque tem um grupo de pessoas, embora ela não esteja bêbada, mas ela está dormindo, ela está ébrio, ela não percebe as coisas acontecendo ao seu redor, porque ela está completamente desligada. E quando essas pessoas estão desligadas e desatentas, tudo que vem elas aceitam. Eu nunca tinha pesquisado a palavra, deixa eu ver se eu me lembro aqui, tem os que são, meu Deus, eu pesquisei uma palavra para mim ter notado e deu um branco agora na minha mente, que é o que estão usando agora, as pessoas que não sabem mais o que são. Tem um nomezinho que elas estão usando agora. Alzheimer, eu estou com Alzheimer. Mas o que eu quero dizer, amado? Que as pessoas hoje elas não sabem o que são. Eu acho que eu sou um cachorro, lá não sei, eu acho que eu sou uma árvore. Então são pessoas que elas não conseguem se definir. E você vai lá para a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Ele não fez uma pessoa sem entendimento. Ele diz, você é macho e você é fêmea. A Bíblia diz que existem dois caminhos, um largo, um estreito. A Bíblia diz que existem duas portas, uma larga e uma estreita. E a Bíblia diz que existe o céu e o inferno. É isso que a Bíblia define. Eu não sei. São pessoas ébrias. Elas estão tontas. Elas não conseguem entender. Olha o que o texto diz: ébrio, despertai-vos e chorai. O vinho acabou. Olha, na minha versão diz assim, chorem por causa do mosto. Que é isso, pastor? O que é mosto? É o vinho novo. E para quem é entendedor de bebida, as pessoas elas fabricam o vinho, elas guardam o novo e tomam o velho, porque diz que o velho é melhor. Então o texto diz que o vinho novo acabou, ou seja, não vai ter vinho na frente. Acabou tudo, chorem, uivem, despertem, vocês que estão dormentes, que não estão percebendo que as coisas estão acontecendo ao seu redor. O devorador está aí, o migrador está aí, o destruidor. Mas as pessoas vão empurrando a vida com a barriga. Quando o Senhor falou para o povo de Israel entrar na terra prometida, qual foi a ordem de Deus para o povo de Israel? Vocês sabem? Mata todo mundo que está lá dentro daquela terra. Vocês vão tomar posse da terra, mas lá existe um povo e vocês precisam eliminar aquele povo. Deus constituiu um povo chamado Israel, uma nação. Mas hoje a igreja, o povo de Deus é Israel de Deus. É um povo escolhido. Nós estávamos andando segundo o conceito do mundo. Nós éramos ébrios, dormente. A palavra do Senhor entrou no nosso coração. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado e fomos inseridos na videira verdadeira. Então eu não posso voltar para os costumes
e nem me associar. E tem irmãos que não percebem e vivem as datas comemorativas dos dias e não percebem que está inserido no meio daquilo, que se divertem. Eu vim de propósito assim. Último dia do mês, eu vim assim. Eu tenho um azul, tenho um vermelha e preta. Mas eu não estou no âmbito, é uma roupa. Mas tem pessoas que vestem porque está no âmbito, compra porque está no âmbito. Se alimenta. Gente, vocês sabem o que é um alimento consagrado? Alimento consagrado a ídolo? Não é a pessoa foi ali, bateu uma cumba, agora eu estou ali. Não, gente. Quando alguém comemora aniversário, o que vocês fazem não é em homenagem à pessoa, sim ou não? É ou não é? É. Um casamento, eu vou fazer um jantar para o noivo, vou fazer um bolo para o noivo. É para eles. Então, quando você participa de um momento, a gente está saindo em junho, julho, agosto, setembro vai ter outro evento. E as pessoas estão ébrias, bêbadas, no contexto da idolatria, não percebe. E sabe por que é a frieza? Porque está dividido, está bêbado, ébrio, não consegue fazer a diferença do espiritual e do carnal, quer viver o momento. O que nós somos tirados do mundo, do contexto mundo, para vivermos no contexto do Senhor Jesus, para agradar a Deus, não a minha vontade. E muitas vezes, amado, Deus vai ter que mexer com a nossa estrutura para nós reconhecermos a realidade de Deus. E não percebem. E vai se voltar. A Bíblia diz que o Senhor está sobre toda a terra. Então nós não vamos esconder nada de Deus, os nossos desejos, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Ele vê tudo, meu amado. E ele se alegra e ele se entristece. Então esse é o segundo grupo. Aquele que está anestesiado. E o terceiro grupo. Versículo 11. Ele diz assim: envergonhai-vos, ai-vos, lavradores, os uivai, vinheteiros, sobre o trigo, sobre a cevada. Por quê? Pereceu. Acabou. E aqui a gente tem um grupo de irmãos que entende de agricultura e sabe que quando eles preparam a terra, planta, e não gera o que eles esperaram, como é que ele fica? Envergonhado, decepcionado. E quando o agro, a agricultura, ela é atingida, nós somos atingidos. O alimento falta, fica caro. As coisas, elas perdem o controle. E o agricultor sabe que quando o alimento, a terra não dá o fruto, lá na frente, o resultado vai ser terrível, tudo mais caro, se tiver. Então, qual é? Ele chama para quê, amados? Ele chama para se envergonhar, para vai e para chorar. Por quê? 12. A vinha secou,
e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Gente, no período de colheita, por mais que os irmãos, os agricultores trabalhem muito, eles veem o fruto do seu trabalho. E eles se alegram, tem feijão, tem milho, tem arroz, tem fava, girimum, tem isso, tem aquilo. É a alegria dele. De, olha, fulano, vem aqui, tem arroz. Olha, fulano, vem aqui, tem banana. Vamos fazer uma farinhada aqui para o pessoal. Mas quando nada disso tem, amado, cabeça abaixo, tristeza, derrota. Porque só vai ter inverno agora onde? No próximo ano. E ele sabe que vai sair muito caro. Então ele chama atenção para esse grupo de pessoas. Chore. Não coloque a culpa em pessoas. Quando Deus enviou o povo para a terra prometida, como eram os frutos da terra prometida? Vocês lembram? Cacho de uva. 2 pessoas para carregar. Os melhores frutos. À medida que o povo ele vai se afastando de Deus, a terra sofre. Ela perde o vigor porque ela também é atingida pelo nosso pecado. Lá em Gênesis, quando Deus ele eliminou o homem da terra, a terra também sofreu. Paulo vai dizer que a natureza ela geme como dor de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas a gente sempre quer achar alguém para colocar a culpa. A gente sempre vai buscar alguém para culpar. A gente sempre vai colocar a culpa no outro. Foi fulano que não fez o serviço direito. Mas o quarto grupo, aí eu quero chamar você a atenção para o quarto grupo. Porque esse quarto grupo aqui, amado, ele está relacionado a mim e a você. O que é que Deus pede para o primeiro grupo? Lembram? Escutem. Preste atenção. O segundo grupo, o que é que Deus diz? Despertem. Abra os olhos, acorda para a vida. Terceiro grupo, o que é que ele diz? Envergonhai-vos, chorai-vos. Mas olha o que ele diz para o quarto grupo no versículo 14, 13 e 14. Ele diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai quem? Sacerdotes. Uivai quem? Os ministros do altar. Vinde, ministros de Deus, passai a noite vestido de pano de saco. Por quê? Porque da casa de vosso Deus foi cortado a oferta de manjares e a libação. Prolongai o jejum santo, convocai uma assembleia solene. Quando ele fala para o primeiro grupo, ele manda prestar atenção. Quando ele fala para o segundo grupo, ele diz: desperta, acorda. Quando ele fala para o terceiro grupo, ele diz: envergonhai. Mas quando ele chega para o sacerdote, o que é que ele diz? Se consagrai, se humilhai na presença do Senhor.
Sabe por que ele diz isso, amado? Porque, independente de tudo isso que está acontecendo, com a agricultura, com as pessoas que estão dormentes, com as pessoas que não prestam atenção, o que vai fazer diferença na vida dessas pessoas, amados, é a igreja de Deus com o altar restaurado. O que vai fazer a diferença no meio do povo, amado, é a igreja diante do Senhor com o seu coração limpo, com a sua vida na presença do Senhor. Então o Senhor está mandando a gente despertar e a gente se consagrar diante dEle. Que a nossa vida seja uma vida purificada e transformada pela palavra de Deus. A primeira coisa que o Senhor pede, amado, é para que a gente venha se vir de pano de saco. É largar tudo, amado, e se lançar na presença de Deus. É tirar essa roupa que tem nos dado tanto luxúria. Quando eu vou falar de roupa, dentro de nós. O que é que importa, amado, a nossa vida diante de Deus? A Bíblia diz que Deus não exige um coração aquebrantado e contrito. Então o Senhor está chamando a igreja para se despertar e se consagrar, a ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, a se lançar na presença do Senhor. Eu estava querendo, não deu certo, fazer 3 dias de clamor na próxima semana, no próximo mês. Mas tem muito evento datado e eu não prestei atenção nas datas. Nós precisamos despertar, meu amor. Clamar a Deus não por cura, não por alimento, não por roupa, mas por restauração espiritual, por intimidade com Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que o nosso coração esteja cheio de Deus. Nós estamos muitas vezes tão dormentes que a gente não percebe as coisas acontecendo ao nosso redor. Ontem eu estava no culto dos homens na igreja, o irmão foi dando um testemunho. O filho dele estava com um problema lá, teve que levar para o médico. Fez um exame e detectou que ele tinha que fazer uma cirurgia urgente. O irmão tinha trocado o plano, porque esse filho dele, ele tem uma deficiência, então ele prioriza o plano de saúde do filho, porque ele sabe que a qualquer hora ele vai precisar. E ele trocou de plano. E quando o médico disse que ele tinha que ser operado urgente, ele sabia que o plano não ia cobrir, porque tem a carência. E ele disse assim: irmão, na hora dessa a gente não percebe que nós não somos nada. O meu filho naquela situação e eu de mão atadas. Mas muitas vezes Deus ele faz com que essas coisas aconteçam para que a gente desperte. Ele diz assim: irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho orado, mas eu nunca mais eu tinha me derramado na presença de Deus. Irmãos, ele disse que naquela hora a pessoa pegou lá a carteirinha do rapaz para ir olhar o plano, e ele disse que foi para o canto chorar diante de Deus, porque ele tinha certeza que o problema do filho dele, se dependesse do plano, não ia ser resolvido. E ele entendeu, amado, que mesmo você tendo um plano de saúde, mesmo você tendo dinheiro, se não for intervenção de Deus, meu amado, não vai acontecer nada. A Bíblia vai dizer, amado, que Deus, Ele não quer que a gente rasgue as nossas vestes, Ele quer que a gente rasgue o nosso coração. A Bíblia diz que Deus está cansado de sacrifícios de animais. Ele quer que eu, meu amado, e você coloque a sua vida no altar, uma vida de consagração. Quando foi a última vez que você jejuou? Essa semana eu fui confrontado pelo meu filho
Ele disse: pai, eu vou fazer uma semana de jejum. Por isso, por isso, por isso. E eu disse: meu filho, eu estou dentro. Eu vou com você também. E eu disse: a lei não estava não, mas está também. Vai ser os 3, a semana todinha. Porque nós precisamos, amado, de um relacionamento profundo com Deus. Aquele irmão, ele orou, ele disse ali, que nunca mais ele tinha chorado como ele chorou na presença de Deus. Ele disse: meu Deus, será se alguém da minha família vai ter que sofrer para me despertar? Se alguém vai ter que pagar o preço para que eu possa curvar o meu coração diante de Deus? Tem muita gente que dobra o joelho, meu lado, mas não consegue dobrar o coração. Tem pessoas que passam horas de joelho, mas o coração é endurecido, está dormente. E a Bíblia não vai dizer que só não é a minha posição de orar que vai fazer a diferença, é o estado do meu coração diante de Deus. E ele orou, foi em pé, irmão. E ele voltou. O rapaz chegou e disse assim: rapaz, é o seguinte, não vai cobrir não a carência do teu plano. E o irmão disse assim: não, eu imaginei isso. O rapaz olhou para o irmão e disse assim: não, mas deixa eu ir ali. E o irmão tinha mais para perder mesmo, né? E o rapaz demorou um pouquinho, quando voltou foi com os papéis. Ó, tá tudo liberado, vai só vir a ambulância para pegar ele e levar para fazer a cirurgia. Ele disse: meu Deus. Amado, a Bíblia diz que Deus, ele é sempre presente na nossa vida. A Bíblia diz, amado, que o Senhor, ele é o Emmanuel, Deus conosco. O problema da nossa vida é que a gente está tão preso, tão pegado às coisas ao nosso redor, que está dormente, ébrio. É por isso que quando a gente rasgar as nossas vestes, colocar pano de luto e jejuar, quer ver o sobrenatural de Deus, amado, rasga o teu coração, sincero. Ou você quer que alguém da sua família sofra? Não quero. Deus, ele quer derramar o poder dele sobre as nossas vidas, amado, amém? Mas eu e você precisamos tomar uma atitude. A nossa vida é de Deus, então quem manda é Ele. Que seja feita a vontade dele, não a minha. O apóstolo Paulo disse que para ele morrer, para viver em Cristo morrer era lucro. Ele não estava preocupado com a vida dele, meu irmão. E a gente tem medo. Medo das pessoas, medo de morrer, mas não tem medo de pecar contra Deus. E aqui, amado, o Senhor ele chama a atenção dos sacerdotes, dos ministros de louvor. É a cúpula da igreja, é a nave da igreja, é no altar que as coisas acontecem. É no altar, amado, que tem restauração. Para nós subirmos, a gente vai ter que descer primeiro. Está cumprido. Voltando para o texto. Ele diz no versículo 14: prolongai o jejum santo, convocai uma assembleia solene. Aqui a Nete vai lembrar disso que eu vou falar agora, e algumas mulheres vão lembrar. O que é uma assembleia solene? Ano passado nós estávamos no retiro de mulheres, não foi, Nete? E de madrugada a Nete disse que era um som diferente. Meia-noite, sei lá que hora era aquela, e a Nete, meu Deus, tem alguém escutando música por aí, algum canto. Uma irmã se levantou de madrugada e disse que Deus chamou ela. Eu quero falar contigo. Somos nós dois. E aquela irmã, ela ouviu a voz de Deus, ela foi lá para o alto daquele prédio e ela disse que dançava na presença do Senhor, ela adorava a presença do Senhor. E o incrível que o outro dia estava falando, meu Deus, o que foi aquilo? Deus, ele quer ter um momento íntimo contigo, meu amado. Muitas vezes Deus ele te chama de madrugada, mas você está com sono, cansado.
Deus está dizendo assim: eu quero ter uma assembleia solene contigo, só nós dois. Tem um testemunho de uma irmã da nossa igreja que ela fez. A Deus disse: Deus, toda noite, toda madrugada, 3 horas da manhã eu quero orar. 3 horas. E ela estava orando 3 horas. E ela disse que um dia ela estava muito cansada. E ela disse: meu Deus, eu não vou conseguir acordar. E ela, dormindo lá de madrugada, ela escutou uma zoada. Ela disse: meu Deus, que zoada estranha é essa? Ela disse que voltou, foi dormir de novo. Segunda vez, ela zoada de novo. Terceira vez, zoada de novo. Ela disse que não aguentou, se levantou, foi lá. Quando ela chegou e olhou para o relógio, 3 horas da madrugada. Ela disse: entendi, Senhor. Era o Senhor que estava me chamando. O Senhor nos ajuda, amado, quando você pede ajuda do Espírito Santo de Deus, Ele está disponível. O nosso Deus, amado, a gente vê testemunho. Meu Deus, eu vi o sobrenatural. É o mesmo Deus que nós servimos. Você quer provar o sobrenatural de Deus? Tenha intimidade, tenha um encontro solene com Deus, tenha um momento de adoração, só você e o Senhor, meu amado. Rasga o teu coração diante de Deus. Não se preocupe com ar, não se preocupe com bem, se preocupe com o teu relacionamento com Deus. O texto está dizendo aqui, amado, que o que ia fazer diferença na vida daquele povo era uma intimidade com Deus. Aí eu quero agora que vocês abram no capítulo 2. Versículo 12 ao 17. Olha o que diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Ele continuou falando com os sacerdotes. O que é que ele está dizendo? Convertei-vos a quem? A mim, de todo o vosso coração. Com o quê? Com jejum, com choro e com pranto. 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardo em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. E eu quero falar aqui só um pouquinho aqui. Toda vez que Deus levanta um profeta, é porque Ele está dando para o seu povo oportunidade de se arrepender. Ele diz: eu vou fazer isso, isso e isso. Mas se o povo se arrepender, se o povo se converter, eu vou o quê? Ele usa a palavra: eu me arrependo do mal que eu falei. Então ele não, aqui no caso não é arrependimento. Ele diz assim: eu não vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer, porque houve mudança. Continua o texto. Versículo 14. Quem sabe se Deus não se voltará? E o quê? E se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Aí ele vai dizer agora: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhos e todos. Quem? Todos os que mamam. Obrigado, irmã. Saiam o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento.
chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o poste do altar, e orem. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança aos opróbrios, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Então, o que o profeta ele está sugerindo para a igreja é arrependimento. É um coração sincero na presença de Deus. É você ser livre de verdade. É você sair da anestesia, da anestesiado. É você estar atento. Porque se o povo fizer isso, amado, se o povo rasgar o coração de Deus, ele vem e faz coisas tremendas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mas agora nós vamos ver a resposta de Deus para o povo. Porque esse povo fez isso. Esse povo clamou. Esse povo jejuou. E no versículo 18, ele diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o quê? Cereal, o vinho, o óleo, e sereis fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio entre as nações. Ponto. Deus ele tem uma bênção para derramar sobre a igreja, sobre o povo, mas depende do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Esse povo se arrependeu. Qual foi a primeira área que Deus restaurou, amado? Vocês viram? Deus restaurou a terra. Vamos ver? Eis que eu envio cereal, vinho, óleo. O que a terra não estava mais dando, o Senhor lhe devolveu. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei para uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o ocidental, mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente o Senhor. O Senhor ele veio com socorro sobre o seu povo. E aquele devorador, Deus ele tirou do meio da nação. Por que a gente sabe disso? Porque ele mandou de volta o vinho, porque ele mandou de volta o azeite, porque ele mandou o cereal, porque ele restaurou a terra. Agora, meu amado, muito mais do que isso, Deus ele quer restaurar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade. Versículo 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas. Para o quê? Derramarei do meu espírito. A gente volta agora para o versículo 21 e eu vou concluir, porque eu disse que ele havia restaurado a terra. E olha o que ele diz. Versículo 21. Não temais, ó terra, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor faz grandes coisas.
22. Não temais animais do campo, eles estavam desesperados, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, devorador, destruidor, cortador. Olha aí, o meu exército que enviei contra vós outro. 26. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Você vê que no final, amado, da restauração de Deus, Ele vai falar a seguinte palavra: e saberão que eu sou o Senhor e que não há outro. Olha como é que ele termina o texto: eu sou o Senhor e não há outro. Então, meus amados, para concluir o que eu quero falar com os amados essa noite, precisamos estar com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos abertos. Precisamos ter um relacionamento profundo com o nosso Deus, porque assim como Ele proferiu no meio desse povo, hoje Ele quer fazer, amado, em nossas vidas. Mas depende do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Ele é Deus único. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. E concluindo aqui, amados, versículo 30. E eu vou concluir sobre o derramamento do Espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Aqueles que o Senhor chamar. Por isso, do tema Deus chama a atenção do seu povo. Aí a pergunta é agora: cadê o povo de Deus? Acho que os irmãos não entenderam a minha pergunta. Eu vou perguntar de novo para vocês. Deus está chamando a nossa atenção como povo. Cadê o povo de Deus? Amém? 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 Amém. Meu amado, você é povo de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Eu posso começar tudo de novo. Amados, precisamos nos erguer. Precisamos nos levantar. Porque o Deus de Joel, Ele é o nosso Deus. E a palavra só garante que Ele nos dará em justa medida as chuvas, tanto as temporal como as serôdia. Ou seja, aquelas que passam rápida
e a chuva do inverno, que vem sempre no tempo certo para fazer acontecer a colheita da nossa terra, em nome de Jesus. Que você saia daqui essa noite entendendo que você é povo de Deus. Amém? Meu Deus, bendito és tu, Pai. Se atentamente ouvir os teus, aleluia, Deus, e obedecer. O Senhor, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos retira e transforma, Pai. Aquele que muda o coração e a mente. Aquele, ó Pai, que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós bendiremos sempre o Teu nome, nós louvaremos sempre o Teu nome. A nossa vida, ela vai estar sempre, ó Pai, na Tua presença. Ah, Deus, que nós possamos a cada dia reconhecer que nós somos completamente dependente do Senhor, Pai. Faz assim comigo, faz assim, Pai, com cada um de nós. Faz assim com aqueles que nos escutam, porque bendito é o Teu nome para todos sempre, Pai. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você fica à vontade nesse momento para ofertar ao Senhor, em nome de Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz, eu obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o teu prazer,
antes de eu orar, tem alguns avisos aqui para os irmãos. Eu mandei fazer uma agenda para colocar no Instagram da igreja, mas ainda não está pronto. Porque assim, nós temos uma programação mensal nessa igreja, certo? Então eu quero colocar no Instagram da igreja para todo mundo ver o que é que acontece na nossa igreja, tá certo? E dentro dessa agenda eu mudei um acontecimento que a gente faz, tá certo? Eu entendo assim, que nós temos que dar a nossa primícia para Deus, certo? E também consagrar a primícia para Deus. Então nós temos os nossos cultos de oração todo segundo sábado do mês, não é verdade? Pois é, eu mudei para o primeiro. Por que eu mudei para o primeiro? Por quê? Porque nós vamos orar pelas programações do mês. Tudo que for acontecer no mês, nós vamos estar orando no primeiro sábado. Ou seja, sábado que vem agora é o nosso culto de oração. E lá no Guaci vai ser no último sábado. Por quê? Porque nós vamos agradecer pelo que o Senhor vai fazer, tem feito durante esse mês de julho, né? Então, só para os irmãos ficar atentos, né? Sábado é culto de oração. Esse mês nós vamos ter a nossa ação social, dia 27. Então nós temos que orar muito para que Deus abençoe. A gente precisa de muita coisa ainda arrecadar para que esse evento aconteça. Certo? Aí nós temos os cultos no domingo, nós temos os cultos na quarta. Tem oração toda sexta-feira com as irmãs aqui de manhã. Toda sexta-feira as irmãs que gostam de orar, 7 horas, né, Ney? Da manhã aqui na igreja tem oração toda sexta-feira. Em nome de Jesus. Então no primeiro sábado tem um culto de oração, toda sexta-feira tem culto. Terceiro sábado, bimestral, tem o orando com elas. Então, terceiro sábado do mês que vem agora, nós vamos ter o orando com ela também aqui no Boqueirão. Isso é. E nas quintas-feiras nós temos o encontro abençoado, que são os encontros das células, onde tem estudos abençoados, né? Estudo, comunhão, relacionamento, é maravilhoso. E a célula é para a igreja todinha, não é para 2 grupos de pessoas. A gente só vai multiplicar quando a gente tiver muita gente suficiente para multiplicar para outros grupos, tá certo? Mas se você puder, nós temos um encontro na casa do Val e da Cássia, e nós temos uma célula aqui na igreja toda quinta-feira, 7 horas da noite, tá certo? Mas do mais eu vou colocar no Instagram da igreja toda a nossa programação, e se alguma coisa for acontecer, a gente também vai acrescentar. Outra coisa, eu acredito que nós já estamos já nos fins das chuvas, certo? Então nós vamos retomar a construção da igreja. O material já foi comprado, está lá encostado, a estrutura está toda lá, certo? A gente precisa instalar a água da igreja, pegar uma dessas caixas aqui e levar para lá, né? A gente conseguiu aqui do rapaz que cedeu para a gente vai ligar um poçal para dentro da nossa igreja, a gente não vai ter mais problema com água. Falei com uma pessoa e ela disse, pode ligar, está certo. Eu já fiz o pedido também da energia, só não foi ligado ainda porque aconteceu um probleminha, né? Não tinha medidor no canto, o pessoal, o quadro não estava no canto, né? Então essa semana eu vou mandar instalar o quadro de energia, tá certo, gente? Para que venha instalar energia. Porque em setembro nós vamos ter um evento que vai ser lá na igreja. Em nome de Jesus. E daqui para o final do ano, como eu disse, a gente vai se mudar para lá. E a gente precisa da união da igreja, do compromisso da igreja, tá certo? Para que essas coisas aconteçam. Só para vocês ficarem sabendo, eu fiz umas compras, né, para construção. E eu vou usar nós, né? Tem que nós, que a igreja é minha, né? E nós estamos devendo R$1.500. Eu e tu e eu. Comprei o material lá no nosso depósito, dei a metade, já paguei a primeira parcela, faltou só 3 de 500. Tá certo? Eu estou passando para vocês porque, como eu que estou comprando, eu quero que vocês saibam o que está acontecendo. Tá bom? Mas não se preocupe não. Não aumentar o valor, tá certo? E no mais, eu acho que é isso, os recados. Então eu preciso que os irmãos, tá bom? A gente precisa se reunir para marcar um dia
para cavar, para botar água. E nós precisamos marcar um dia para a gente começar a cavar as bases para fazer o resto da construção. E eu preciso dos irmãos. Tá certo? Para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém? Alguém tem mais algum aviso? Tem mais um, deixa eu dizer para vocês. A gente está orando, né? A gente ainda não tem assim. Estamos orando pela irmã do irmão Pedro. Aqui a igreja tem ciência do que está acontecendo, né? E os irmãos da família não podem, por conta da logística, que é muito longe. E eu até entendo. Mas tem uma pessoa lá que ela precisa de recurso. A filha, né, que tem que se deslocar da casa para o hospital e vai de moto, né? Tem que comprar comida. Precisa de recurso. Certo? Para que ela possa se locomover e na casa que ela está, né? Também ajuda lá. Então, assim, se por acaso alguém puder ajudar, é assim, gente. Essa ajuda tem que ser em dinheiro. Porque não tem como a gente deixar lá. Né? Então, eu tenho em mãos R$120 já. Eu vou fazer um Pix, né? Para que esse dinheiro seja usado lá. Mas se você puder usar. Pastor, eu tenho um Pix de R$2, que é a rocha. Né? Tá certo? Então, o que você puder. Pastor, eu não tenho um Pix, mas eu tenho R$2. Dá para alguém que possa depositar e a gente manda esse dinheiro para lá. Que é a forma que a gente tem que usar financeiramente e também orando. Até a gente ter uma posição, né, Pedro? Real do que está acontecendo. Certo? Não sei se o Pedro tem alguma notícia, net. Pastor, de hoje não. Não, né? Assim, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com ela, eu já falei com ela esses dias. Aí eu vou falar para ela mandar o Pix dela. Aí eu passo para ti. Pronto. Aí eu vou passando o valor para ela, para a moça lá, que está o presente de dinheiro, tá bom? Certo? Se alguém quiser me orientar depois, estou à disposição. Então, mais alguma coisa para falar? Né? Tem alguém querendo aceitar Jesus essa noite? Samária? Amém, gente. Pois vamos orar. Senhor, Pai, tudo que foi colocado diante desse altar, Pai, a adoração, a palavra, o dízimo, a oferta, os projetos, ó Pai, do mês, nós colocamos diante de Ti, Deus. Essa igreja, ela é Tua, Senhor. Esse povo te pertence, Pai. Então, Pai, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu poder, Jesus, para que nós possamos sair, Pai, e anunciarmos a Tua palavra com verdade, com justiça. Também colocamos diante do Senhor, Pai, a vida da irmã do Pedro, Deus. Senhor, a gente não tem uma notícia concreta, Deus, mas o Senhor é onipresente, Pai. O Senhor pode ir lá agora, tocar naquela mulher, levantar ela, trazer ela para casa, Deus. Assim como o Senhor, Pai, se compadeceu da vida daquele irmão que precisava de uma autorização, Pai, para o seu filho ser operado, nós te pedimos, o Espírito Santo, que o Senhor, Pai, decrete a cura dessa mulher, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa voltar para sua casa, para os seus afazeres. Ela é tua filha, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa a filha dela que está nessa situação, Pai, tão complicada, Jesus. E muitas vezes ela se sente tão só, Deus. Mas que a tua presença, Deus, o Senhor levante alguém, Pai, que venha orientar, que venha conversar, que venha ajudar, Pai, de alguma forma. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Pai, não desampara ninguém. O Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus misericordioso. E aquela senhora, Pai, ela te serve, Pai. Ela é tua filha. Então tem misericórdia da vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos por tudo, Jesus. Nos dá uma noite abençoada. Nos conduz para nossas casas em segurança. E que o mês que vem, Pai, seja um mês abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, ela falou para mim que vinha amanhã, acho que ela está na redenção. Essa menina? Eu falei com ela de ontem, ela me disse que vinha. Ela disse que ia ontem ou hoje para Fortaleza. Aí ela vinha para a redenção, eu sei que ela vai conseguir ajeitar o negócio do dinheiro lá da dela. Aí ela disse que ia estar, aí hoje eu não falei com ela hoje não. Tá certo. Eu falei com ela na
de novo.